Eu vou citar uma frase de um pastor que eu fique à sigo, vontade. que é o pastor Danilo Figueira, uma referência para mim. Uma das referências no meu ministério é o pastor Danilo Figueira, da igreja, da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. E o pastor Danilo colocou uma frase que me marcou e que é o seguinte: os maus pastores, preste atenção nessa frase, os maus pastores terão que prestar conta pelas pessoas que eles feriram e foram embora da igreja. Santo Deus. Mas essas que foram embora também terão que prestar conta por ter permitido que os maus pastores fossem um argumento maior que a cruz. Santo Deus. Então, eu acho que, eu não sei se o problema são os maus pastores ou se também são as pessoas que formam maus pastores. A Bíblia diz que chegaria um tempo que as pessoas coçariam o ouvido por causa da sã doutrina e eles buscariam para si líderes que lhes agradassem, que dissessem a eles aquilo que eles querem ouvir. Amém. E aí nós temos o resultado que nós temos hoje. Então, quando alguém chega na nossa igreja muito ferido, Sim. eu tenho muita misericórdia da ferida que ela tem. E muitas delas, de fato, foram abusadas. Você percebe no trato que foram abusadas por lideranças que, de fato, não têm compromisso com a pessoa, têm compromisso com a instituição. Então, as pessoas não existem para servir a instituição existe para servir as pessoas. Amém. Então, quando você tem alguém colocando as pessoas a serviço da instituição, você tem um grupo de pessoas que são mais, eles não são tratados como filhos ou de Deus, nem como irmãos. Eles são tratados como funcionários gratuitos para servir numa instituição que quer crescer à custa do trabalho deles. As pessoas não estão lá para trabalhar porque elas são família e elas querem servir umas às outras. Elas estão trabalhando porque um gerente, um gestor está as colocando para trabalhar a fim de alcançar os seus propósitos. Então a gente sabe que tem muita gente que chega na igreja arrebentado por conta desse tipo de coisa. Mas o que eu falo para todo mundo, não permita que isso seja um argumento para você parar, Amém. para você deixar de acreditar na igreja. Glória a Deus. Né? Porque a igreja são pessoas. Tem uma frase do inferno que estão falando na internet, muitos coaches aí que querem dar uma de pastor, eles falam algumas besteiras que eles não sabem, eles não entendem o tamanho do dano. E eles vão falando o seguinte: não, a igreja não tem 4 paredes, a igreja tem 2 pernas. Mentira. A igreja não tem 4 paredes, mas a igreja também não tem Glória 2 a pernas. Deus. A igreja tem no mínimo 4 pernas, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Amém. Igreja é comunidade. Santo Deus. Então você precisa estar envolvido numa comunidade. Você nunca é igreja sozinha. Sabe que as pessoas confundem? Vamos falar isso, tem muita gente nos ouvindo. As pessoas, elas confundem igreja com templo. Verdade, entende? pastor. Porque Sim. quem confunde é justamente esses caras que vão embora, porque eles falam o seguinte: eu sou igreja. Essa palavra está errada, você não é igreja, nós somos igreja. Essa igreja é sempre no plural. Amém. Por que ela confunde? Porque ela tem a visão do templo. E do templo, nós somos o templo. Individualmente, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós somos o templo dele. Mas ser templo do Espírito Santo é a substituição do templo judaico. Ali se manifestava a presença do Senhor. Hoje a presença se manifesta aqui. Amém. Entende? Glória Agora, a isso Deus. não é a substituição da igreja. A igreja é outra coisa. A igreja é a comunidade dos santos. Então, não tem por que alguém que diz que conhece a Jesus dizer que ama Jesus e não ama seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Imagina se eu chegasse para minha esposa e falasse: você é linda, mas odeio seu corpo. Meu Deus. Como que minha esposa se sentiria? Agora, eu vou chegar para Jesus e dizer assim: o Senhor é maravilhoso, mas eu odeio o teu corpo? Ou seja, mas que a igreja é cheia de problema. Lógico que é cheia de problema. Somos todos pessoas que estavam indo para o inferno, cheio de pecado. Jesus nos salvou, nos libertou. Glória a Deus. E a gente está vivendo uma vida em comunidade, no desafio, numa sociedade completamente egoísta, egocêntrica. Sim. Então a gente está vivendo. Tem gente que. Tem pessoas que são. A Bíblia diz que pro puro tudo é puro, e pro impuro tudo é impuro. Tem gente que a igreja está vivendo assim, maravilhoso. Chega para mim, no mesmo culto eu escuto essas duas coisas. No final do culto a pessoa chega para mim e fala: pastor, a comunidade está transformando a minha vida, eu tô tendo amigos como eu nunca tive, as pessoas me tratam com amor como eu nunca fui tratado, obrigado. Aí sai outra pessoa: pastor, a gente precisa conversar que essa igreja realmente está muito fria, as pessoas não estão dando atenção. Aí eu olho assim e falo assim: não é possível que seja tão diferente a igreja para uma igreja para outra. E é verdade, as pessoas estão tão frias e elas perderam a capacidade de se analisar. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar da ceia, ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo.